muito obrigado por se juntar a nós. Outra sala cheia. E eu aprecio muito isso. Muita coisa acontecendo, obviamente. Vamos começar, no entanto, com um anúncio que muitos de vocês já conhecem. Já o secretário de Estado, Marco Rubio, viajará para a Jamaica, Guiana e Suriname de 26 a 27 de março para avançar as prioridades de política externa do presidente Trump no Caribe. Enquanto estiver na Jamaica, o secretário realizará encontros bilaterais com chefes de Estado de Barbados, Trinidad e Tobago e Haiti. Os encontros do secretário Rubio com nossos valiosos parceiros caribenhos promoverão a cooperação regional. E no qual estamos trabalhando, é claro, para acabar com a imigração ilegal, combater o crime organizado transnacional, fortalecer ações regionais para enfrentar desafios políticos e de segurança e fortalecer a parceria econômica dos Estados Unidos com os países caribenhos. E esse é o meu anúncio. Vamos começar a fazer isso na quarta-feira. Vários de vocês vão se juntar a nós. Para que os americanos e pessoas ao redor do mundo assistindo, temos repórteres que estão estacionados aqui no Departamento de Estado e a cobertura deles, o foco deles é o Departamento de Estado e eles até viajam conosco. E isso é sempre divertido. Então estou ansioso por isso mais uma vez. E vamos começar, ouso dizer, com Matt Lee. Ok, com o presidente associado. Muito obrigado, Tammy. E obrigado pelo anúncio da viagem. Sim. Então, ao longo do último dia ou algo assim, embaixadas e consulados ao redor do mundo pareceram estar em uma campanha coordenada de mensagens sociais, postando tweets e Facebook, contas, algumas das quais são um tanto agressivas, e avisando as pessoas para não virem para os Estados Unidos se estiverem planejando, você sabe, protestar. Ou houve tumultos, ou uma quebra das leis. Minha pergunta é esta, porque sempre foi uma ofensa não responder verdadeiramente às perguntas em um formulário de solicitação de visto, que incluem seu passado e quais são suas intenções, o que você planeja fazer no Ziwara. Sempre foi uma ofensa que você pode ter seu visto revogado ou ser deportado, se for encontrado mentindo sobre isso. Estou curioso porque há essa... Devemos contratá-lo pelo esforço. MS Trudeau, muito boa explicação. Esforço coordenado para divulgar essa mensagem agora e, em alguns casos, usando esse tipo de linguagem agressiva, como você sabe, se mentir para nós está fora, esse tipo de coisa. Bem, acho que está claro que é uma conversa que não tem acontecido há algum tempo. Certas questões estão nas notícias agora. É importante. Há muitas coisas novas que o mundo está ouvindo. De uma nova administração, a administração Trump, que está no cargo por causa de seu compromisso de tornar a América grande novamente, certamente segura novamente, protegida novamente e mais próspera. O secretário de Estado, obviamente, como você ouviu com frequência, comentou sobre isso. E parte disso é o que os americanos veem e o que tem acontecido nos últimos anos. Quando se trata de certa violência, certas atitudes, o aumento do antissemitismo e, claro, em alguns casos públicos, sobre os quais não falarei. Mas para cidadãos de outros países que querem vir para a América, acho que é razoável a seus próprios países. Certamente, alguns países que estão lembrando seus cidadãos disso. Se você vai para os Estados Unidos, ou realmente o argumento poderia ser para qualquer outro país, siga a lei, comportem-se. Sejam bons visitantes e vocês ficarão bem. Mas eu acho que a natureza de qualquer tipo de aviso ou lembrete, como deve ser, como você notou, é apropriada, considerando a natureza das coisas sobre as quais temos lembrado as pessoas, que é: um visto não é um direito adquirido. Um visto e um green card não são direitos de nascimento. São privilégios. Eles são concedidos a você por causa do que você apresenta aos Estados Unidos ao tentar obtê-los. Os oficiais consulares também conversam com as pessoas e fazem perguntas sobre por que você quer vir. Toda nação soberana no mundo tem interesse em controlar quem entra. Saber quem está entrando no seu país, quais são suas intenções. Aprendemos isso nas últimas décadas sobre a importância da segurança nos pontos de entrada.
O mundo sabe disso e nós também. E é um bom lembrete. E esperamos que as pessoas levem isso a sério. Tudo bem. Sim, Andrea Mitchell. Muito obrigado, Tammy. Sei que a administração sempre esteve preocupada com a segurança operacional para ações militares. E outras coisas que são classificadas. Houve uma violação sem precedentes na minha experiência de segurança operacional por parte do público, disseminação no Signal de planos para os ataques Houthi e discussões sobre esses planos que foram incluídas e confirmadas pelo Conselho de Segurança Nacional. Isso incluiu o editor-chefe da The Atlantic, Jeffrey Goldberg, nisso. Chat no Signal, ao longo de vários dias. E devemos notar que o Sr. Goldberg não divulgou nenhum dos membros classificados CIA, pessoas que estavam nesse chat, né, nem qualquer informação classificada sobre o dia final. 2 horas antes dos ataques acontecerem, ele pensou que estava sendo enganado, que era algum tipo de armadilha, mas eventualmente notificou a Casa Branca sobre isso. A Casa Branca confirmou que é autêntico. O secretário Rubio fez parte de todas essas conversas. Em primeiro lugar, porque os secretários do gabinete no Gabinete de Segurança Nacional estavam discutindo uma potencial operação militar no Signal, que é um aplicativo público. E por que não notaram um número de telefone que não fazia parte do grupo deles? E quão preocupado está o secretário com as implicações disso? Bem, tenho 2 coisas muito breves para lhe dizer. Primeiro, é que não comentaremos sobre as conversas deliberativas do secretário. E em segundo lugar, você deve entrar em contato com a Casa Branca. Mas a esse respeito, foi uma série de conversas muito extensas envolvendo você sabe, uma ação militar muito importante. E o secretário de Estado é o líder da política externa. Ele não deveria ter uma opinião sobre isso? Bem, deste púlpito não vou comentar e nunca comentaria em qualquer contexto as conversas deliberativas do secretário em qualquer aspecto. Tudo bem. Você está preocupado? Eu já disse isso 2 vezes e aprecio sua persistência. É por isso que você é quem você é. Mas eu não vou comentar sobre isso. Esse quadro específico. Certo, Daphne, vá em frente. Posso mudar para Rússia, Ucrânia? Eu preferia que você não fosse, mas sim, claro. Trump disse hoje que o território estava sendo discutido. Então, eu só queria dar seguimento a alguns comentários que Mitkov fez no fim de semana sobre a Crimeia, Donbass e regiões anexadas pela Rússia. Ele disse que a questão é: o mundo reconhecerá que esses são territórios russos? É a visão da administração que a Rússia tem uma reivindicação legítima sobre essas regiões? Não será. O que posso te dizer, antes de mais nada, é claro, é que não vou especular. E, mais uma vez, devido à abordagem desta administração, há muitas conversas diplomáticas acontecendo, há muitas cúpulas acontecendo, há muitas conversas acontecendo, a grande maioria delas. Não posso comentar com você sobre esse tipo de discussões, ou o comentário do qual elas podem ou não ter sido extraídas. O que sabemos e eu gostaria de referir de volta à natureza do que estamos tentando fazer aqui. E o que dissemos é que, em primeiro lugar, em nossa mente, há uma coisa diante de nós que todos estão fazendo, que é garantir a paz daquela região, daqueles 2 países, que mais do que a região, o mundo inteiro. E essa é a única coisa que está sendo trabalhada agora na Arábia Saudita. É a única coisa em que o presidente tem se concentrado. É no que o secretário tem trabalhado praticamente desde o primeiro dia, que é o quê? Estamos na 9ª semana neste ponto e mudanças dramáticas já ocorreram. Mudanças fabulosas ocorreram por causa do foco. E realmente não há outra maneira de fazer isso. Você precisa ter uma dinâmica que vai convencer as pessoas de que elas podem abraçar e concordar. E a única maneira de fazer isso é manter um quadro de referência.
que não muda, não se transforma, onde não há distrações, que desviem o foco do que estamos tentando alcançar. Então é isso que estamos lidando a esse respeito. E acho que é apenas um lembrete de que até que haja um cessar-fogo completo, é quando, como o presidente notou, e certamente o secretário, que até que haja um cessar-fogo é quando. Podemos então discutir as diferenças e o que procede depois disso quando se trata de uma paz duradoura. Sim. Obrigado, Temer. Posso mudar para o Oriente Médio? Temos mais alguma coisa sobre Ucrânia, Rússia? Sim, senhor. Vá em frente. Obrigado, Tami. Apenas para seguir a pergunta, meu colega perguntou. Entendo que você não quer comentar sobre os comentários de Mitkov. Alguns deles refletem o ponto de vista russo. Os ucranianos apreciam o esforço desta administração para resolver o problema, mas eles não confiam em vocês. Então, quando eles ouvem o que ouvimos na entrevista como você constrói essa confiança? Bem, novamente, acho que é por isso que eu incentivo as pessoas a olharem para a natureza do que estamos realizando aqui e qual é o resultado final. Isso não é, você sabe, um programa de TV. São pessoas trabalhando para chegar a um resultado final com o qual todos concordam. Não há ninguém no mundo que queira que isso continue. Há, você sabe, as pessoas envolvidas, as pessoas inocentes no terreno, o próprio mundo. Nós sabemos, tudo isso afeta cada um de nós. Vários países estão envolvidos de uma forma ou de outra. E isso é sobre chegar a um ponto final que o mundo concordou e com o qual todos nós concordamos. E podemos falar sobre outras entrevistas ou o que alguém pode dizer, mas o fato é, mesmo quando o secretário foi perguntado se ele confia em Putin, o fato é, e eu vou voltar ao ponto dele quando perguntado sobre isso. Isso não é sobre confiança. Ou o quê? Com quem você está lidando e se você gosta deles ou não, ou qual é essa dinâmica. A questão é com o que você termina. É algo que faz a diferença no que todos querem. É o que todos nós concordamos? E o que vai nos levar a essa estrela guia, de garantir que a matança pare. Você sabe, novamente, ainda lidamos com isso todos os dias, mesmo com este trabalho. Pessoas que estavam vivas ontem não estão vivas hoje. Pessoas que estão vivas hoje não estarão vivas amanhã. E o foco tem que permanecer nesse contexto. E a única coisa que nos leva a esse ponto são as conversas que estão acontecendo, as discussões técnicas que agora ocorrem na Arábia Saudita, conversas entre presidentes e manobras e negociações, e conversas diplomáticas que nos levam a um ponto de paz. E isso é a única coisa, quando pensamos no dia seguinte, que importa. E isso nos leva a esse ponto. Posso também obter seu comentário, sua reação ao ataque à região de Sumi. Esta tarde. Desculpe, é o que, senhor? A região de Sumi, na Ucrânia, foi atacada. Você sabe, né? Eles alvejaram prédios residenciais, hospitais. Mais de 90 pessoas ficaram feridas. 73 delas são crianças. Alguma reação a isso, por favor? Você sabe, todos nós lamentamos o impacto. É por isso que fazemos o trabalho que fazemos com civis. E é por isso que continuamos a trabalhar pelo cessar-fogo. E o que as negociações na Arábia Saudita estão fazendo agora é obter esse compromisso e concretizá-lo. Então, é por isso que estamos fazendo o que fazemos, por causa de resultados como esse, que em qualquer guerra são problemáticos, e de partir o coração, e queremos parar e reverter. Este é o motivo de fazermos isso. Agora. Obrigado. Dando continuidade a isso, a história que aconteceu na semana passada sobre o cancelamento de uma bolsa para a iniciativa de pesquisa de Yale e tentando rastrear crianças ucranianas que foram levadas pela Rússia. Você mencionou na semana passada nesta sala que os dados existem, não foram deletados. Correto. Também recebemos um comentário do Departamento de Estado dizendo que o departamento não possui os dados para o Observatório de Conflitos. Os dados residem em uma plataforma de propriedade da Mitre como parte do programa. E fomos encaminhados para a Mitre em termos de evidências de onde essas crianças foram e quando você está lidando com tribunais de justiça. Esses dados são algo que, mesmo estando em algum lugar no servidor de outra pessoa, como o Mitre, é supervisionado ou controlado pelos EUA, governo, em termos de garantir que não estão sendo adulterados. E há uma preocupação de que, e com essa iniciativa em particular,
a concessão para essa iniciativa foi encerrada, há uma preocupação de que haja um atraso no trabalho que esses pesquisadores estavam fazendo em termos de como mais uma busca e resgate dessas 30 mil crianças em particular agora sendo impedidos. Bem, como você mencionou, e eu confirmarei novamente, é que os dados existem. O que direi em resposta à sua pergunta é que sabemos que está seguro. E isso é tudo. Que discutirei sobre a natureza de onde está e onde se encontra. Está seguro. Também mencionarei algo que já mencionei a você anteriormente, que é que, você sabe, esses dados e esse tipo de programa. A concessão foi interrompida, né? Claro, mas isso não significa que só porque algo mudou, como isso mudou, que desaparece ou para, ou se torna algo que não podemos usar. Então, eu apenas lembraria você de que há uma variedade de dinâmicas que estão ocorrendo quando se trata do mundo. Saber sobre essas crianças desaparecidas. A natureza de... eu sei a preocupação do presidente Trump sobre essas crianças desaparecidas. O mundo está preocupado. E o fato, para dizer o mínimo, a Ucrânia tem defendido isso. Eles têm sido apaixonados por salvar sua nação e certamente trazer essas crianças de volta da Rússia. E eu acho que isso é, quando pensamos agora na natureza das negociações, ou certamente das conversas, isso faz parte dessas conversas. E é algo que todos esperamos que seja resolvido mais cedo do que tarde. Sim, senhor. Estamos prontos para passar para o Oriente Médio? Acho que deveríamos. Vamos fazer. Então, 2 tópicos para você. Vou encaixá-los um após o outro. Mahmoud Khalil, houve um arquivamento de resumo do DLJ no tribunal em relação ao seu caso. E uma das afirmações lá era que ele não havia mencionado parte de seu currículo, parte de sua história. E uma das coisas que o DLJ mencionou foi seu trabalho com a UNRWA. Então, eu sei que você não pode comentar sobre um caso específico de visto. Não vou te perguntar, eu conheço o procedimento. Mas em uma perspectiva mais ampla, o Departamento de Estado agora considera o trabalho com a UNRWA como um potencial negativo ao solicitar um green card ou outro visto? Essa é a primeira pergunta. Pergunta 2. Na sexta-feira, Dorothy Shea, que lidera interinamente a missão dos UN na ONU, chamou a resolução do IND 334, do Conselho de Segurança de um erro. Tem sido, na maior parte, a política definidora em torno dos assentamentos por um tempo agora, exceto pela primeira administração Trump. O porta-voz da missão me disse que não houve mudança na política. A declaração dela não reflete uma mudança na política. Mas, obviamente, ela chama isso de um erro, e isso significa algo. Qual é a posição atual da administração Trump e do Departamento de Estado sobre os assentamentos israelenses além da linha verde? Estamos voltando à doutrina Pompeo? Isso será usado como alavanca para expandir os acordos de Abraão, que o vice-presidente Vance mencionou hoje? Qual é a posição? Eu só preciso pegar meu livro de especulações. Sabe, eu não vou especular. Eu não vou adivinhar o que está na mente dos diplomatas. E diplomatas estão envolvidos, incluindo uma embaixadora e suas declarações. Eu não vou especular sobre nada disso, né? O que eles significam ou o que outros líderes vão fazer ou não fazer. E eu aprecio isso. Todos nós temos perguntas sobre certas coisas. O que eu posso dizer? Agora, eu tenho que dizer o que eu posso dizer sobre o que eu não posso dizer. Em relação à sua primeira pergunta, você mencionou, é claro, que há registros judiciais e mencionou o detalhe do que você diz estar em um registro judicial. Eu não vou expandir sobre isso também. Então, o que eu posso dizer? Em geral é o quê? O secretário disse. O que o presidente disse, o que eu disse em várias ocasiões e mencionei aqui há pouco tempo também. Quando se trata da natureza das mensagens sobre vistos e o que os Estados Unidos esperam, e eu acho que o que toda a nação espera. Quando alguém bate a porta dizendo, podemos entrar? A resposta da América para isso geralmente tem sido um sim retumbante. Por favor, entre. Usando o sistema legal regular para fazê-lo. Mas a razão pela qual esse sistema funciona é porque há ordem nele. E temos expectativas sobre o que você nos diz. E se você tem uma ordem e expectativas e elas nunca são aplicadas ou não importa, e outras pessoas veem isso, significa que nenhuma das leis significa algo. As regulamentações não significam nada. Você nem é realmente uma nação
Você é efetivamente uma nação sem fronteiras e controles. E nenhuma nação opera dessa maneira. Então, não é novamente. Certamente não comentando sobre qualquer processo específico ou qualquer caso específico. Se você mentir em seus esforços para vir para os Estados Unidos para obter um visto por qualquer motivo ou para um green card, talvez não tenha havido repercussões ou não tenhamos feito as coisas corretamente no passado. Muitas coisas mudaram. Com a eleição de Donald Trump, como o povo americano disse, o que aconteceu no passado agora é inaceitável. Vemos o impacto na vida das pessoas, na vida de todos. E, agora, não é nada novo. Queremos ter a ordem de volta. Queremos ter as regras, as expectativas, os valores de volta para como tomamos nossas decisões. Então, é uma mensagem importante. É uma mensagem normal. É uma mensagem razoável. E é importante, especialmente para aqueles quando há certamente um argumento no tribunal, ou se você tem mentido. Se você deturpou o que ia fazer aqui, tem que haver uma resposta para isso. Para que uma nação possa ser levada a sério por seu próprio povo, que depende dela para mantê-los sãos. Tudo bem. Sim, senhor. Sim. Mudando de assunto. Desculpe. Espere agora. Então, tenha isso em mente. Então agora, Nádia, para onde você estava indo? Espere. Todos vocês estão bem aqui na minha frente. Estou disposto a ficar aqui o tempo que for necessário. Sim, senhora. Nádia, 2 perguntas, mas quero seguir com o formulário de inscrição, só para ficar claro. Então você está dizendo que Mahmoud Khalil mentiu no formulário de inscrição? Eu nunca comentei sobre o caso dele. Eu nunca disse que ele fez tudo isso. Estou dizendo que se alguém vier aqui e quando você estiver preenchendo, se estiver tentando obter um visto ou qualquer outra coisa. Eu nunca falei sobre ele e o que ele fez ou não fez. Justo. Mas minha pergunta para você é, por exemplo, a evidência foi usada contra ele de que ele era membro da UNRWA. Sim, tenho que te dizer, não vou comentar de forma alguma sobre um caso específico. Isso não vai acontecer. Tente novamente de uma maneira diferente. Você acha? Última chance. Última chance, 3 chances. Você acredita nisso? Se alguém é membro da UNRWA, da Organização da ONU, e eles não revelaram isso ao solicitar um visto, se alguém estava vindo, já que a UNRWA não é uma organização terrorista, e eles são negados um visto? Isso está relacionado a um processo judicial sobre um caso específico, incluindo. Além disso, não falamos sobre vistos e a dinâmica específica ali. Não vou especular ou confirmar ou não confirmar qualquer dinâmica. Isso pertence aos oficiais consulares, às leis, aos processos judiciais que ocorrem, ou ao processo de visto para indivíduos. Não vou fazer isso. E então sinto muito. Eu adoraria sim responder a sua pergunta, mas não posso. Vá em frente. Sim. Israel informou os Estados Unidos sobre seus planos para uma nova operação terrestre? E isso é algo que os apoiam, uma operação terrestre massiva em Gaza? Novamente, se houve uma conversa sobre isso, não é algo que eu vá compartilhar os detalhes com ninguém, em lugar algum. Não é? Ou seja, apoiam? Não vou comentar ou especular ou qualquer coisa a esse respeito quando se trata de algo tão sério quanto negociações em uma área onde há conflito, que estamos trabalhando todos os dias para parar. E temos liderado os aspectos do cessar-fogo. Temos liderado as pontes para os próximos passos e estamos lidando com uma organização terrorista que não pode permanecer de forma alguma naquela região por causa do que eles fazem. Eles então continuam o sofrimento. E é a coisa mais simples do mundo. O Hamas poderia liberar os reféns, que eles ainda têm, e os corpos daqueles que mataram. E eles poderiam depor as armas e o sofrimento acabaria. Tudo isso terminaria. E as perguntas voltam, compreensivelmente, para o Departamento de Estado, para Marco Rubio, para enviados, para pessoas tentando fazer isso parar. Sobre uma coisa. Ou, por que você não fez isso? Ou você faria isso? Do Hamas. É um passo que eles poderiam dar. E a carnificina poderia acabar. E eu aprecio o que você está perguntando, mas tenho certos limites no que posso expressar quando se trata da forma como as decisões são tomadas.
Mas o que sabemos é que decisões têm sido tomadas que pararam os combates, que nos deram o primeiro vislumbre de esperança em muito tempo. E vamos continuar esse tipo de trabalho porque nos importamos e estamos determinados a alcançar a paz. E estamos mais próximos do que já estivemos. Em muitas áreas, mais do que estivemos em muito tempo. E isso precisa continuar. Sim, senhor. Lá atrás. Não neste momento. Sim, senhor, lá atrás. Tenho uma pergunta sobre a Ucrânia e a Europa. Vou voltar um pouco. Minha primeira pergunta é: em que nível a União Europeia estará envolvida nas conversas na Arábia Saudita, se estiverem envolvidas? E a segunda, se você puder nos dar mais uma ideia da conversa, o que você pode... algo que você possa compartilhar conosco relacionado ao cessar-fogo, o Mar Negro, ou a parte, sabe? Estamos falando sobre parte da Ucrânia que vai ser entregue à Rússia ou outra deixada para Kiev. Você pode nos dar um pouco mais? Bem, já mencionei antes e fui perguntado sobre. Por favor, comentários sobre questões após um cessar-fogo. Há uma coisa em que estamos trabalhando. Isso é um cessar-fogo. Não tenho nada a dizer sobre o que vem após um cessar-fogo, que deve ser manifestado por completo. E estamos perto disso. Isso é o que é fascinante. Nunca estivemos tão próximos a um passo de um cessar-fogo completo e então uma parada total. Então, uma discussão sobre uma paz duradoura é possível. A humanidade já fez isso no passado. Podemos fazer isso novamente. Mas nunca é. Este é o momento em que devem surgir novas ideias, onde essa dinâmica tem que parar. O que posso lhe dizer em geral? Você mencionou o Mar Negro. Nós temos equipes de negociação, é claro. Elas estão se reunindo na Arábia Saudita para discutir a ampliação do cessar-fogo até o Mar Negro, a caminho de um cessar-fogo total, que é sempre o prêmio. Esse é o prêmio agora. Não há outro prêmio. Para restaurar completamente a atividade comercial pacífica. O Mar Negro, é claro, é fundamental para isso. Estamos mantendo contato com tanto a Rússia quanto a Ucrânia. Estamos comprometidos em continuar nosso trabalho para fechar essa lacuna. Como o secretário disse repetidamente, ambos os lados terão que fazer concessões enquanto trabalhamos nesta faixa de cessar-fogo. O presidente Zelensky concordou com um cessar-fogo parcial contra a infraestrutura energética e reiterou sua disposição de adotar um cessar-fogo total. Certamente o aspecto da possibilidade de, essas situações, essas negociações técnicas estão acontecendo agora. Esperamos ver onde as partes chegaram. E nosso trabalho é chegar a um acordo sobre como vamos fazer isso acontecer. Mas o Mar Negro está agora sendo discutido diretamente. E vamos torcer para que tenhamos algum sucesso aqui. Sim, senhor. E há um cavalheiro aqui? E você é, senhor? Shia Bratansi, Al Jazeera, inglês. Ótimo, como vai? Tudo. Prazer em conhecê-lo. A Reuters relata que o Zewa e o Hamas aceitou. Boa e velha Reuters. Um cessar-fogo, me disseram, uma proposta de cessar-fogo do Egito, mas Israel ainda não respondeu. É isso que você entende? Eu não tenho entendimento sobre o que podem ser negociações, nem vou especular ou adivinhar. Nós, claro, sabemos que os egípcios se importam com a situação. Existe o Plano Árabe. Sabemos que isso foi discutido. Sabemos como o Plano Árabe não atendeu aos requisitos da administração Trump em algumas ocasiões, especialmente quando se trata dos habitantes de Gaza e sua segurança neste processo. Então, não, eu não tenho nenhum comentário sobre isso. Os israelenses mataram mais 2 jornalistas, Hossam Shabat, da Al Jazeera, Mubasher Mohamed Mansour, da Palestina. Hoje, isso eleva o número para 208. Cada um foi alvo individualmente. As forças de defesa de Israel dizem que usaram coleta extensiva de inteligência e munições precisas. Shabat foi morto em seu carro, Mansour em sua casa. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, mais uma vez, destacou que o assassinato deliberado e direcionado de jornalistas é um crime de guerra. Você tem algum comentário? Eu diria que tudo o que está acontecendo é resultado do Hamas e de suas escolhas de arrastar aquela região para um nível de sofrimento que tem sido excruciante e causou inúmeras mortes. E, claro, a reação deles em 7 de outubro, quando havia um cessar-fogo. E as pessoas estavam vivendo em uma certa paz relativa,
Eles decidiram romper isso com uma atrocidade que foi, certamente, a que mais matou judeus em um único evento desde o Holocausto. E nós, também, posso lhe dizer, apoiamos Israel e suas necessidades, enquanto se defende durante este período, enquanto também trabalhamos com eles para que não precisem se defender da barbárie de uma entidade que destruiu vidas por gerações e continua a fazê-lo. Para todos que têm, para todos tantas pessoas que fazem tantos trabalhos e que viveram vidas diferentes, e as crianças e os bebês que não tiveram a chance de buscar suas fortunas ou seus sonhos de vida. Por causa da barbárie de certas pessoas que acham que o assassinato é a única maneira de seguir pela vida. E eu vou te dizer, eu não sou. Certamente você sabe, eu não vou ficar aqui e declarar o que é um crime de guerra e o que não é. Mas o que sabemos que é um crime é a matança em massa de qualquer indivíduo. Certamente o alvo de pessoas simplesmente por quem elas são. Esse ódio aos judeus é de um sinal sobre a barbárie e a natureza de quem você está lidando. O mundo sabe que se você não parar e não confrontar isso quando mostra sua face horrenda, isso não vai parar. E isso é parte do que este mundo agora decidiu que quando dizemos nunca, mais, queremos dizer nunca mais. Certo, atrás da Nadia aqui. Sim, senhor, vá em frente. Obrigado. Muito obrigado. Uma pergunta sobre os grupos apoiados pelo Irã no Iraque e as Forças de Mobilização Popular, PMF. O parlamento iraquiano permaneceu em impasse sobre uma lei referente aos grupos apoiados pelo Irã com divisão política. E eu sinto muito. Quando você olha para baixo, é interessante. Todos vocês têm microfones na frente de vocês. Eu não consigo te ouvir. Então, você pode repetir isso novamente para que eu possa responder adequadamente? Sim. Minha pergunta é sobre os grupos apoiados pelo Irã no Iraque e o PMF. Sim. O parlamento iraquiano permanece paralisado. Olhe sobre uma lei referente aos grupos apoiados pelo Irã com divisão política. E o Instituto de Washington, aqui em DC, argumentando que a lei é menos sobre reforma sindical, mas mais sobre garantir seu papel e seu político. E vantagem financeira para os grupos apoiados pelo Irã no Iraque. Mas minha pergunta é como esta administração avalia o papel dos grupos apoiados pelo Irã no Iraque. E a segunda pergunta, há relatos circulando de que esta administração, incluindo o Departamento de Estado, solicitou ao governo iraquiano que dissolvesse os grupos de milícias e o PMF. Vocês fizeram tal solicitação? Posso te dizer algumas coisas aqui. Primeiro, para fortalecer a soberania do Iraque, o governo do Iraque deve garantir que tenha comando e controle de todas as forças de segurança dentro de suas fronteiras, incluindo o PMF. Essas forças devem responder ao comandante-chefe do Iraque. E para não... Sim, claro. Muito rapidamente tenho algumas perguntas. Sim, claro. Muito rapidamente tenho algumas perguntas. Não estou surpreso. Sobre Gaza, quero perguntar sobre a situação humanitária. Foi determinado que mais de 97% da água subterrânea de Gaza é imprópria para consumo humano e está sendo retida. Existem, quero dizer, além de possivelmente negociações para um cessar-fogo, outro cessar-fogo e assim por diante, há alguma negociação da qual você esteja ciente para fazer a ajuda humanitária avançar, especialmente a questão da água? E segundo, quero perguntar sobre a Cisjordânia, mas vou esperar até você responder isso. Bem, quero dizer, é por isso que queremos e estamos muito perturbados. Quando o Hamas não agiu para garantir que o cessar-fogo pudesse continuar, que eles não fizeram o que disseram que fariam. Então sabemos, é claro, quando se trata da água subterrânea, claro, isso é uma crise. É exacerbada pelo fato de que você tem um grupo terrorista que simplesmente não se importa. Sabe, quando você pensa na natureza, estamos preocupados com a água subterrânea. Sabemos onde quer que você esteja e quem quer que você seja sobre o que torna a vida possível. E ainda assim, você está lidando com uma entidade que controla. E controlou essa área que não só não se importa a natureza de uma qualidade de vida. Eles não se importam com a vida de forma alguma. A razão de ser deles é usar seres humanos como escudos humanos e assassinar e estuprar. Criar um tipo de sofrimento que é inimaginável para seres humanos civilizados. Então, é claro, nos importamos com isso. É por isso que esta administração tem sido determinada e tem se concentrado em mudar esse ambiente, para que não se repita para cada geração.
há um certo ponto em que todos nós nesta sala não estaremos mais neste planeta. E seus filhos, ou as pessoas que você conhece e seus netos, estarão sentados nessas cadeiras. Se pudermos, como nossas gerações podem tentar, sempre haverá problemas. Mas com o que aprendemos ao longo dos últimos séculos, certamente no último século e no início deste, é que isso não pode continuar. Para que eles possam ter outras conversas e talvez até melhores. Mas isso tem que ser o nosso foco. E eu acho que não quero dizer que não é garantido. Mas toda vez que vejo você, Said, você me faz perguntas e eu respondo de maneira semelhante. E eu acredito, eu gosto de você. Você me conheceu um pouquinho? É que eu sou sério. Quando digo essas coisas para você e digo a você, com base na minha experiência trabalhando neste prédio, com as pessoas que dedicaram suas vidas a lidar com essas questões. Eu mencionei as pessoas de carreira antes. Os departamentos que estão neste edifício e que trabalham nas questões das regiões, certamente as pessoas que são eleitas pelo povo americano. E é todo dia. Talvez eu não saiba o que aconteceu antes nos últimos 50 anos que ainda faz disso um problema. Agora, estamos sérios, mais do que sérios, que isso vai acabar. Então, vou parar por aqui. Porque ao longo do resto do dia e durante esta coletiva, acabo respondendo, acho, muitas das suas perguntas. E vamos continuar. Certo, agora você estava esperando pacientemente. Obrigado, senhor. Obrigado, Temi. Como esta é minha primeira coletiva com você. Sim, tenho 2 perguntas não relacionadas. Não, de jeito nenhum. Não relacionadas, tudo bem. Não relacionadas? Sim. A primeira é que gostaria de voltar a uma questão que acho importante, que é a ajuda dos IEWA e a ajuda humanitária em geral. Sei que você foi questionado sobre isso e disse que a administração queria combater o desperdício e a fraude e o que mais. Eles fizeram sim. Sim, houve muitos avisos graves. Hoje da Agência de AIDS da ONU, na semana passada da Unicef, a Agência para Crianças, também na semana passada do Acnur, a Agência de Refugiados. Basicamente, o ponto principal é, ok, você cortou o financiamento, você fez isso, você fez aquilo, mas isso está tendo e terá um grande impacto porque interrompeu muitos programas, especialmente da ONU e tudo mais. Então, e ao desmantelar a USAID, que tem experiência em fornecer ajuda, e havia milhares de pessoas fazendo isso, quem está realmente fazendo agora o controle, coordenação e distribuição de qualquer ajuda que restou? No Departamento de Estado. Vocês estão preparados para isso? E segundo, quero dizer, relacionado a isso, qual é o seu comentário geral sobre esses avisos muito graves de pessoas muito sérias, sobre os milhões de crianças ou pessoas que vão sofrer? E então, pergunta não relacionada depois. Tudo bem. Graças a Deus, porque eu certamente gostaria de responder a esta primeiro. E você não esteve aqui, porque temos falado muito sobre isso. Então, vou dizer algo que todos já ouviram de uma forma ou de outra, que é um lembrete, de que só porque uma estrutura mudou ou parou, não significa que a natureza do nosso trabalho nessa questão tenha parado, que porque um certo edifício pode ter sido renomeado, ou um certo programa terminou, ou que um certo departamento acabou ou foi reduzido, não significa que isso seja o reflexo do nosso compromisso com a ajuda externa ou com ajudar o mundo. Isso é basicamente o que a América tem feito desde o início, e continuamos a fazer porque é importante. Mas isso só funcionará, Mitch, quando entendermos se está ou não funcionando para realizar aquilo que as pessoas que o administram dizem que realizaria. Se o dinheiro que é gasto é realmente novamente de acordo com Samantha. Power, ao sair como líder da USAID no ano passado, disse que de 7 a 10% do dinheiro destinado a programas através de sua entidade chega apenas às pessoas que precisam. Fazendo uma pessoa se perguntar, e este é um novo debate, para onde vai os outros 90%? Portanto, é o auge da irresponsabilidade dar esperança às pessoas, gastando bilhões de dólares. E nem mesmo está chegando às pessoas para as quais você disse que deveria ir. Elas não veem isso. E você não vê o mundo melhorando, vê? Você vê coisas diferentes acontecendo. Mas nosso gasto com ajuda externa aumenta. E você pensaria que se o processo de ajuda externa funcionasse, a necessidade de ajuda externa diminuiria. Mas não diminui.
fica cada vez maior. O secretário chamou isso de complexo industrial de ajuda externa, eu acho. E há tanto dinheiro que o que aconteceu agora é, de fato, uma reforma desse quadro, para garantir que, se vamos gastar, como temos feito e provavelmente faremos de alguma forma, bilhões de dólares para ajudar o mundo, caramba, esses bilhões de dólares devem realmente ajudar o mundo. Esse é o padrão básico. Então há uma disrupção. Nós entendemos isso. Mas isso não significa que tudo parou. Isso não significa que alguma vez tenha parado, ou que parará no futuro. Nosso compromisso com a ajuda externa permanece. E só porque, como era antes, o que era antes se foi, isso significa que vai apenas parecer diferente. E será mais eficiente. E o desperdício, abuso e fraude, que no início da sua pergunta você mencionou de uma maneira um pouco sarcástica, eu às vezes também sou sarcástico, isso foi como: o que foi dito é que queríamos lidar com isso. Mas posso dizer isso para esta administração, acho que para este Departamento de Estado. Por que mais estamos aqui? Para nós é para consertar. Isso. É para realmente fazer funcionar. É para fazer funcionar para as pessoas e cumprir a promessa do que deveríamos ser capazes de fazer. E não apenas ter a fachada por causa de um prédio ou por causa de grandes subsídios e dinheiro. Então, é disruptivo. Novamente, a ajuda externa não vai parar, de forma alguma. E a forma que ela assume e o que esperamos que ela se alinhe. O que é importante para os Estados Unidos são os dólares dos contribuintes. O que é importante para nós nos tornou o melhor país do mundo. E todos e todas querem vir para cá e que sejamos capazes de ajudar o mundo, porque é isso que esta nação é. E isso vai continuar, mas não seria capaz de continuar se esta nação não olhasse seriamente para onde o dinheiro estava indo. E a quantidade de desperdício e fraude que existiu. Mas havia milhares de pessoas lidando com isso. Quem está realmente lidando com isso no Departamento de Estado? Você tem a força de trabalho. O Departamento de Estado, o governo dos Estados Unidos. Isso é uma entidade muito grande. E há pessoas, não apenas, eu falo sobre isso com os cessar-fogos e as negociações e a ajuda externa e tudo mais, porque você não vê e não está na sua frente não significa que não está acontecendo. É uma operação. Ao redor do mundo é a maior da humanidade. Então, vou seguir em frente, porque vir agora a cada uma das reuniões seria bom, porque você teria ouvido essas respostas antes. Sim, Andrea, vamos chamar algumas pessoas no fundo que levantaram as mãos. Óculos, por favor. Sim, senhor. Vá em frente. Tenho uma pergunta sobre a Cisjordânia. Estou me perguntando se você viu relatos de que o diretor ou co-diretor do filme vencedor do Oscar No Otherland foi apenas espancado por colonos e retirado da ambulância em que estava sendo transportado. Se não sobre esse caso específico, você sabe, houve um aumento na violência dos colonos na Cisjordânia nos últimos 15 meses. Quão preocupado está este Departamento de Estado com o que estamos vendo na Cisjordânia? Bem, vou verificar. Qualquer perda de vida ou pessoas sendo prejudicadas, certamente lamentamos. E isso é algo que quero que voltemos e verifiquemos. E eu farei isso. Mas, obviamente, estamos preocupados com a violência. Quando se trata da questão da violência, acho que este Departamento de Estado, esta administração, e como eu tenho sido trabalhando aqui, e certamente como um americano em geral, é óbvio, sem que eu precise fazer um solilóquio novamente, que nos importamos muito com isso e queremos que acabe. Sim, senhora, no fundo de roxo. Muito sobre Israel. Ayşenur Ezdiege, que é uma ativista turca-americana, foi morta por um soldado israelense em 6 de setembro, na Cisjordânia, ocupada enquanto participava de um protesto. Mais de 6 meses se passaram desde que o governo do Ziu pediu a Israel que investigasse sua morte, mas não houve ação e responsabilização. Desde então, até esta data. Então, estou me perguntando se a administração está buscando justiça e responsabilização por Ayşenur e outros americanos que foram mortos por Israel. E você apoiaria
uma investigação independente sobre sua morte, como exigido pela família de Aishanur? Você sabe, novamente, e por causa do mundo em que vivemos, muitas vezes eu tenho que dizer, nós condenamos o dano, ou a lesão, ou a morte de qualquer pessoa. Mas quando se trata da natureza do que Israel está fazendo, obviamente, eu não vou falar sobre a natureza das escolhas que eles tiveram que fazer no que é claramente um dos momentos mais difíceis de sua história. E a história de todos na região. Mas o que eu farei? Vamos voltar. Vamos garantir que sigamos Heather sobre essa questão específica. E vamos partir daí. É pra lá que vamos. E lá atrás, eu ouvi JFK. Porque, curiosamente, ninguém ainda não mencionamos isso. Então, vamos tentar isso aqui. Quem é JFK? Então, quem continua dizendo JFK? Excelente. Obrigado. Vamos lá. O assassinato de JFK está obviamente de volta às notícias, e Jefferson Morley, do JFK Facts, esteve no programa de Bill O'Reilly, analisando alguns dos documentos que a administração Trump divulgou. Uma das revelações que ele discutiu foi o fato de que James Angleton, da CIA, chefe de contra-inteligência, havia contado com os israelenses como parte de suas operações de coleta de inteligência, que incluíam monitorar Oswald antes do assassinato. Como você deve saber, JFK, no verão de 1963, estava profundamente preocupado com Israel, adquirindo armas nucleares. Ele havia enviado uma série de cartas a Ben-Gurion, o primeiro-ministro fundador de Israel, exigindo que Israel permitisse inspetores. Ben-Gurion renunciou justamente quando estava nessa questão. Tudo bem. Israel continuou adiando as inspeções no Japão. Foi, claro, assassinado em novembro. Todo presidente desde então adotou a política de Israel de se recusar a reconhecer a existência do arsenal nuclear de Israel. Minha pergunta para você é, esta administração finalmente fará isso? Rapaz, fomos de JFK para... E então para agora. O novo arsenal de Israel. Não. Eu entendo. Eu entendo o que eu... Aqui está o que vou te dizer sobre os arquivos JFK. Que eu não sou. Há cerca de 80. Com licença, senhor. Por favor. Obrigado. Cerca de 80.000 páginas. De registros não redigidos relacionados ao assassinato de Kennedy estão atualmente sendo liberados. E acho que já terminaram, neste ponto, por ordem do presidente Trump. Nós sabemos disso. Também, como me perguntaram antes, se havia qualquer outro material em algum lugar, é isso. Este é todo o material. Está disponível. E, novamente, não redigido. E isso é uma boa notícia. Para a minha geração, isso também é uma boa notícia, certamente, ao crescer com esse tipo de dinâmica que aconteceu neste país. E agora, claro, estamos felizes, podemos dizer isso com alegria. E Robert F. Kennedy Jr. está contribuindo para a natureza da nossa nação e fazendo a diferença também. Quanto à especulação e teorias da conspiração sobre o que estava acontecendo em relação a esse assassinato e nas décadas que se seguiram, não tenho comentários para você. E nem vou especular ou comentar sobre isso. Mas agradeço por você estar aqui e perguntar. No final, vá em frente. Vá em frente. Por favor, por favor. Vamos continuar. Obrigado. Obrigado, Temi. Sobre Bangladesh, tenho duas perguntas. O chefe do exército de Bangladesh alerta sobre iminente ameaça islamista, ataques extremistas em Bangladesh. Dados EUA, compromisso com o contra-terrorismo, que passo os Emaras estão tomando para evitar que Bangladesh se torne outro Afeganistão? Tami, tenho uma segunda pergunta. Como os EUA estão abordando a prisão ilegal de jornalistas sob o governo de Mohammed Ibn e trabalhando para manter a liberdade de imprensa em Bangladesh? Obrigado. Sim, bem, com as perguntas que lidamos muito, acho que voltamos ao que é mais importante na natureza de como lidamos com outros países, o que esperamos deles, se os consideramos nossos amigos, o cenário diplomático. Felizmente, temos uma administração e um secretário de Estado que estão completamente comprometidos com resoluções diplomáticas, com conversas cara a cara com nossos amigos ao redor do mundo. E certamente o impacto esperamos da nossa força e do nosso presidente, que é conhecido por levar as coisas a sério. Saber que esperamos que todos os países, certamente Bangladesh e outros, para dizer o mínimo, para seguir as regras dos direitos humanos e ser conscientes e justos em relação ao comportamento e ao que seus próprios cidadãos esperam de seu governo. Então, acho que isso é uma estrela do norte para qualquer nação. E vou seguir em frente. Vamos incluir mais uma aqui. Sim, bem aqui. Bem aqui. Tami, eu tinha uma segunda senhora que deveríamos perguntar.
Viagem planejada para a Groenlândia no final desta semana. O primeiro-ministro da Groenlândia chamou a visita de um sinal de agressão americana e disse que estamos agora em um nível onde, de forma alguma, pode ser caracterizado como uma visita inofensiva da esposa de um político. Você tem uma resposta para esses comentários? E você vê a relação entre o ZEO e a Groenlândia como tendo se deteriorado ao longo dos últimos meses? Bem, eu não posso falar sobre a viagem da segunda-dama, então vamos começar por aí. Como a Casa Branca anunciou, a segunda-dama Usha Vance viajará para a Groenlândia com seu filho. E uma delegação dos Estados Unidos para visitar locais históricos, aprender sobre o patrimônio groenlandês e participar da Corrida Nacional de Trenós puxados por cães da Groenlândia. A delegação partirá para a Groenlândia na quinta-feira, 27 de março, e retornará aos Estados Unidos no sábado, 29 de março. E, quando se trata, eu acho, dos detalhes, a relação entre esses dois países em particular, eu recomendaria que você procurasse a Casa Branca para isso. Estamos bem. Estamos bem. Obrigado a todos. Estou feliz que cobrimos tanto quanto cobrimos. E sem dúvida estarei de volta aqui sexta-feira. Então estaremos aqui na sexta-feira. E eu os verei então. Tenham um ótimo restante de dia. Obrigado.